Você acredita que a parte mais difícil de aprender ciência de dados é a parte da matemática e da estatística? Se você acredita nisso, saiba que você não está errado. Toda profissão tem a sua parte mais difícil. Os médicos lidam com o sangue, os advogados lidam com as leis da Constituição, os professores lidam com os alunos desinteressados e a ciência de dados lida com a estatística e a matemática, que são as suas principais ferramentas de trabalho. Mas isso só é difícil de aprender porque você não tem um método estruturado para aprender coisas difíceis. Desde o ensino fundamental, nós somos ensinados muitas coisas, mas ninguém nunca nos ensinou como aprender. E na vida adulta, a habilidade mais importante que qualquer pessoa que queira crescer na carreira ou fazer uma mudança é a habilidade de aprender coisas rápidas. Isso, várias pesquisas de grandes instituições mundiais já apontam que essa é a principal habilidade do profissional do século XXI, a capacidade de aprender qualquer coisa de maneira rápida. Exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vou mostrar para você o processo que eu uso para aprender qualquer coisa complexa de uma maneira estruturada. E é assim que eu aprendo ciência de dados para aplicar no meu trabalho. Se você gostou desse tema, já se inscreve no canal, deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo que é um pouquinho fora da ciência de dados e bora ver então esse método de aprendizagem. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu vou mostrar para você o processo de aprendizagem que eu uso para aprender coisas complexas de maneira estruturada. E para apresentar para você esse método, eu já vou mostrar ele em funcionamento. Eu vou mostrar como que você usa esse método para aprender a solução de um problema que você decidiu para resolver aquilo que você está buscando. Bom, o primeiro passo é como que eu aprendo assuntos complexos de maneira estruturada. Vamos imaginar que você tenha um problema, e aí é bom lembrar que tudo que nós desenvolvemos na humanidade até aqui foi por causa de um problema. Existia um problema, alguém propôs uma solução, a gente evoluiu como humanidade. É por isso que todos os dias criam-se empresas novas que resolvem os problemas das pessoas. Então, se você está estudando, mas não está resolvendo um problema durante o seu estudo, você está estudando de maneira errada. A sua chance de reter conhecimento é muito menor, porque você está estudando conceitos muito soltos e não amarrados em um problema que você está tentando solucionar. E no final desse vídeo vai ficar muito mais claro isso que eu estou dizendo para você. Vamos imaginar que o seu problema é o seguinte: eu preciso me deslocar da minha casa até o centro da cidade. Para isso eu preciso escolher uma solução dentre as inúmeras soluções disponíveis. E a solução que eu escolho por livre-arbítrio é: eu vou usar um carro. A segunda pergunta é, como que esse carro funciona? Como que essa solução que eu escolhi, ela funciona? Para você entender a solução desse problema, você precisa dividir o conhecimento em várias partes. E nesse método aqui são 5 partes. A primeira parte que você precisa entender da solução é como que eu uso essa solução, ou seja, como que eu dirijo esse carro. Então, quando você observa a utilização da sua solução, você pode separar ela em 2 partes. As entradas, que é aquilo que eu preciso fornecer para a solução, e o que a solução me retorna como saída. Então você tem as suas entradas, que são inputs seu para a solução, e a solução ela faz alguma coisa dentro de uma caixa que você não sabe o que é, e te retorna algumas saídas. No caso da solução usar o carro, as entradas são as seguintes. Bom, eu coloco a marcha, eu aperto o acelerador, eu viro o volante, e o carro ele gira as rodas e se coloca em movimento. Então as entradas são tudo aquilo que eu coloco como entrada para o carro, como input para o carro, e o movimento do carro em direção ao centro da cidade é aquilo que eu obtenho como saída. Então essa é a primeira parte para você aprender algo complexo, é você entender o uso dessa solução que você escolheu. A segunda parte é quando você entra numa camada de aprendizado onde você procura aprender o processo que o carro usa para se movimentar. Aqui você vai tentar entender qual que é a sequência de passos que o carro faz para poder se movimentar, dado os seus inputs. Então, entre as entradas que eu forneço para o carro, que é a marcha, o acelerador, a direção, até a roda girar e o carro se movimentar, eu tenho um processo. E qual que é o processo que esse carro realiza? Bom, a roda gira porque as engrenagens elas acoplam o eixo da roda ao motor. Depois disso, o acelerador, quando você pisa, ele libera um combustível. Esse combustível ele sofre uma explosão quando ele entra em contato com uma faísca. Essa faísca é dada por um componente chamado vela. Quando essa explosão ela acontece, ela empurra o pistão para baixo
Esse pistão ele gira o eixo que dá o movimento na roda e o carro ele se movimenta. Então esse é o processo que mapeia a entrada que você fornece e a saída que o carro te dá, que é a solução. Esse é o processo, é a sequência de tarefas que o carro faz para poder deslocar você do ponto A para o ponto B, dado que você coloca a marcha, aperta o acelerador e vira o volante. Depois disso, o terceiro passo para você entender essa solução é você passar a entender as partes do processo. Ou seja, as partes do processo são as ações que fazem essa sequência de tarefas acontecer. Então você tem que executar algumas ações para você sair do passo 1 e para o passo 2, para o passo 2 para o passo 3 e assim por diante. Então no terceiro passo é a próxima camada de aprendizado, onde você precisa entender quais são as ações ou as partes de cada processo que o carro usa para se movimentar. Então, por exemplo, quais são as partes do processo de movimentação do carro? O primeiro processo de movimentação do carro é a roda gira, porque as engrenagens elas acoplam o eixo da roda ao motor. Qual que é a ação que faz esse processo acontecer? É a acoplagem entre as engrenagens, certo? É um movimento mecânico. O segundo processo, a segunda etapa desse processo é o acelerador ele libera o combustível. Qual que é a parte, a ação que faz isso acontecer? A injeção do combustível na vela, que faz essa faísca. Aí você tem injeção eletrônica, você tem carburador, você tem outras partes do mesmo processo. Mas o processo é o mesmo, é você liberar o combustível. As partes elas podem mudar. Pode ser via carburador, pode ser via injeção eletrônica. A segunda parte do processo, o segundo processo, na verdade, é o combustível ele sofre uma explosão quando entra em contato com a faísca. Esse é o processo, ele tem que acontecer. Aí pode ser uma combustão da gasolina, do álcool, do diesel, não importa, mas esse processo ele tem que acontecer, as partes que elas variam. Então essa parte é a explosão do próprio combustível. Depois o próximo processo, a explosão, ela empurra o pistão para baixo, certo? Qual que é a parte que dá o movimento para esse processo? É você fazer o movimento do pistão. Então ele empurra para baixo, faz o movimento no eixo que gira a roda. O último processo é o pistão gira o eixo que dá o movimento para a roda. Qual que é a ação, a parte que executa esse processo é você fazer o movimento da roda. Então aqui nós entendemos quais são as partes que dão movimento ao processo. Tem que lembrar que o processo ele é o mesmo, as partes elas mudam. Então, por exemplo, o combustível sofrer uma explosão pode ser qualquer combustível, pode ser o diesel, como eu já falei, pode ser a gasolina, pode ser o álcool, mas o processo de explosão ele tem que acontecer. Então o processo ele é igual para todos os carros, ou para a maioria dos carros, mas as partes elas vão mudando para otimizar esse processo. Depois que você entendeu quais são as partes do processo, você entra em mais uma camada de aprendizado que é como funciona essas partes do processo que o carro usa para se movimentar. Aqui nessa camada a gente começa a entender como que essas partes funcionam. E esse funcionamento vai guiar a gente, por exemplo, para coisas mais técnicas, que é aqui que a matemática e a física e a estatística começam a entrar. Então, por exemplo, quais foram as partes que nós citamos no passo 3? Tem o funcionamento, tem a acoplagem entre as engrenagens. Como que essa acoplagem elas funciona? Bom, você tem a lei da física do movimento circular ou do movimento linear, que são as somatórias de forças, que são as leis que regem ali todo o movimento. A outra parte que nós discutimos dos processos é a injeção do combustível na vela, que a explosão acontece pela lei da termodinâmica. Então acontece a explosão onde você tem pressão, temperatura e volume associados. Depois nós temos a parte onde o combustível ele sofre uma explosão em contato com uma faísca. Aqui a gente está falando do ciclo de Otto, que também faz parte ali da lei da termodinâmica. Depois disso a gente está falando do funcionamento da parte onde a explosão empurra o pistão para baixo. Então, por que essa parte ela acontece? Por que esse movimento ele acontece? Bom, porque esse pistão ele obedece às leis da física do movimento. Então você começa a entender por que as pessoas colocaram ou escolheram aquelas partes no processo. E essa escolha ela é fundamentada nas grandes físicas, matemáticas e estatísticas, nas grandes leis da natureza que são mapeadas por essas disciplinas. Então é aqui que a gente começa a entrar na estatística, na matemática e na física propriamente dito. Porque o último processo é você entender os conceitos do funcionamento das partes do processo que o carro usa para se movimentar. E aí é nesse exato momento, meus amigos, que entra os conceitos. Esses conceitos fazem parte
da física, da estatística, da matemática, e são princípios que funcionam em qualquer tipo de processo que envolve esse funcionamento. Então aqui nós temos dois conceitos basicamente associados. Nós temos as 3 leis de Newton do movimento e nós temos as 3 leis da termodinâmica. Então quando você remonta o seu conhecimento, quando você volta para o teu problema de deslocamento e você usa o carro como uma solução, você começa a remontar o conhecimento da seguinte forma. Bom, então eu tenho as leis de Newton e da termodinâmica, que elas criam para mim princípios da explosão e do movimento, onde eles relacionam variáveis. E aqui eu tenho fórmulas, aqui eu tenho as leis, aqui eu tenho os princípios, aqui eu tenho várias coisas dentro desses conceitos da lei de Newton e da termodinâmica. A partir disso, as pessoas escolheram algumas partes para realizar o processo, como por exemplo o movimento do eixo e a explosão do combustível. Depois da explosão do combustível, ele movimenta o pistão ele transfere o movimento para o eixo faz a roda girar, a roda movimenta o carro. E você soluciona um problema que aí é o centro da cidade. Então você remonta o conhecimento de dentro para fora, mas para você chegar até o centro, você precisa ir de fora para dentro. Você precisa ir do problema até o conceito que é usado para resolver aquele problema. E o que acontece hoje em dia? As pessoas elas começam seus estudos pelo conceito. Então a pessoa ela abre um livro de termodinâmica, de física 3, tem lá o capítulo 14, termodinâmica. Termodinâmica tem 3 leis que relacionam. Primeira lei da termodinâmica, pressão, volume, temperatura. Segunda lei, terceira lei e tudo mais. Só que as pessoas, quando elas aprendem um conceito, elas não conseguem enxergar o que esse conceito resolve. Esse conceito ele é o início de qual solução que resolve qual problema. E se você não é uma pessoa da área que tem paixão por física, por exemplo, você tem 95% de chance de desanimar. Porque se você estuda uma coisa que você não sabe o que essa coisa faz, o que esse conceito cria de solução e qual problema essa solução resolve. Então você acaba desanimando. Ao invés de você ir a partir do problema e você ir afunilando até chegar no conceito, você aprende o conceito que aí sim envolve matemática, envolve física, envolve estatística, depois você remonta o conhecimento. E para ensinar ciência de dados, para aprender ciência de dados é exatamente a mesma coisa. Você parte primeiro qual que é o problema que você tem, qual que é a solução que você escolheu para resolver o problema, como que você usa essa solução, você usa esse algoritmo, qual que é o processo que esse algoritmo ele usa para criar a solução, quais são as partes desse processo que o algoritmo usa para criar a solução, como que funciona essas partes e quais são os conceitos de funcionamento dessas partes. E aí eu consigo, por exemplo, explicar para você qualquer tipo de algoritmo de machine learning, ou qualquer conceito de estatística, ou qualquer conteúdo de ciência de dados através desse processo. E são processos que as pessoas não sabem, por isso que elas não conseguem entender ou acham difícil a matemática, a estatística e a física, porque na verdade elas estão estudando direto do conceito e não partindo do problema, funilando o conhecimento até chegar no conceito. Essa técnica de aprendizagem se chama MAI, que é um método de aprendizagem em espiral que eu uso para ensinar aos meus alunos e também para ensinar e também para aprender a ciência de dados para resolver os problemas. Porque como todo mundo, eu também estou na caminhada, eu não sei todas as técnicas e todos os funcionamentos, então eu preciso estar constantemente em aprendizagem para poder resolver os problemas que a empresa oferece para mim. Então esse método eu expliquei o funcionamento do carro, mas você pode usá-lo para aprender machine learning. E no evento da semana que vem, o Profissão DS 2022, que começa na segunda-feira, dia 31 às 8 da noite, eu vou dar um exemplo de como você usa essa técnica, exatamente essa técnica, para aprender um algoritmo de machine learning. E como que você usa essa mesma técnica para aprender qualquer algoritmo de machine learning. E aí você tendo uma técnica de aprendizagem para você aprender qualquer coisa, você pode ter certeza que você nunca mais ficará fora do mercado. Sempre terá lugar para você, você sempre vai estar nas melhores posições porque você sabe aprender e você tem confiança no seu método de aprendizagem. Não importa qual ambiente você estiver, qual o desafio que você vai ter, se você sabe aquele desafio ou não, você confia no seu método de aprendizagem. E se você confia na forma como você aprende qualquer coisa de maneira rápida, de maneira eficiente, sem perder muito tempo, só com aquilo que você precisa saber para resolver o problema ali, naquele momento. Então faz a sua inscrição, clica aqui na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição para você participar da Profissão DS, porque lá eu vou mostrar essa técnica aplicada no aprendizado de ciência de dados e muitas outras coisas para você realmente começar a embalar a sua preparação para a mudança de carreira para cientista de dados ainda esse ano. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê então no próximo. Até mais!